Agora a gente vai tratar sobre a classificação constitucional. Essa é aquela aula que o seu professor baba ovo da Constituição, porque ela é do povo, ela é democrática e blá blá blá. Olha, eu não consigo acreditar que alguém estuda isso sem ter raiva no coração. Se você gosta de direito constitucional, você não pode ser uma boa pessoa, você não é normal, cara. Porque, sinceramente, principalmente nessa parte, é um troço chato. Mas assim, vamos lá, classificação por classificação. Primeiro, quanto ao conteúdo. A Constituição pode ser material ou formal. O que é uma Constituição material? Ela só tem o básico. Ela só tem o básico do básico. Ela tem basicamente a estrutura do Estado. São três poderes: tem o legislativo, o judiciário e o executivo. E aí você fala mais ou menos o que cada uma delas faz e estabelece algumas limitações do Estado. O Estado não pode te matar, o Estado não pode roubar sua propriedade, o Estado não pode tirar suas armas, sei lá o que mais, e acabou. Ela é simples, prática e não tem muita coisa nela. Uma Constituição formal tem uma pancada de coisas. Ela versa sobre várias disciplinas que normalmente não estariam numa Constituição nos moldes clássicos. Por exemplo, do Brasil, que fala que do Colégio Dom Pedro II está no Rio de Janeiro. Assim, por que isso está na Constituição se poderia estar em lei ordinária? Não sei, mas enfiaram lá. E são várias outras coisas. É que nem eu falar, por exemplo, estabelecer aqui, olha, esse estabelecimento aqui tem três regras. Não mata ninguém aqui dentro, não roube, e esse lápis tem que ficar aqui em cima do meu braço. Assim, essa regra em relação às outras, ela parece ser bem menos importante, né? Eu poderia deixar ela separada, ou só falar ela. Parece que as outras deveriam ter uma prioridade maior. Então, essa é a diferença, né, de uma Constituição formal para uma material. A material ela só tem aquilo que é realmente extremamente importante, a estrutura do Estado, de onde vêm as leis e algumas limitações do Estado, enquanto a formal tem uma porrada de coisas. A nossa é a formal. Aí a próxima classificação é quanto à forma. Ela pode ser escrita ou não escrita. Na prática, todas elas são escritas, tá? Isso está no papel em algum lugar. Algum lugar está escrito, porque se não tivesse escrito, você não ia ter acesso. Se você está vendo isso na internet, é porque ela está escrita em algum lugar, certo? Então, qual é a diferença real? Quando a gente fala que ela é escrita, é que ela está num documento só. Tem um arquivo só que, se você acessar, essa Constituição vai estar lá. Que é o caso da nossa. A Constituição de 88 está toda num arquivo só. A não escrita, meu irmão, ela está espalhada. Ela está em um monte de documentos que foram escritos aí de forma solta por pessoas diferentes, talvez em momentos diferentes, mas o que é relevante agora é que ela não está em um único lugar. Essa Constituição ela não está concentrada. Ela está estabilizada naquele país ou naquela nação, todo mundo segue, todo mundo sabe que é a Constituição por costume, geralmente, mas ela não está unificada num documento só. Por isso que a gente fala que ela não está escrita, ela não está formalizada num arquivo só, que nem é o caso das escritas. Aí, a classificação quanto ao modo de elaboração, que é parecido com a classificação anterior. A Constituição dogmática, que é o caso da nossa, tem a dogmática e tem a histórica. A dogmática é aquela que ela foi feita de uma vez só, num momento só, pelas mesmas pessoas. Que nem é o caso daqui da nossa Constituição, que foi feita por uma Assembleia Constituinte. Então essa galera se juntou num lugar só, discutiram entre eles e eles passaram todos os arquivos de uma vez. Pá! A Constituição histórica não é bem assim. A Constituição histórica não foi uma galera que se juntou e fez tudo de uma vez. Eles foram fazendo ao longo do tempo. Perceba que tem uma conexão entre a histórica e a não escrita. Que a não escrita, lembra que eu acabei de falar? A não escrita tem vários documentos separados, espalhados por aí, que a hora que você junta tudo é a Constituição. Todo mundo sabe a Constituição, mas eles não estão juntos. A histórica geralmente é não escrita. Porque se várias pessoas escreveram isso ao longo do tempo, isso não vai estar no arquivo só, isso vai estar em arquivos separados, né? Em leis separadas. Então a histórica, por exemplo, comecei meu país agora, eu sou o rei, e aí tem uma disputa ali de um pessoal de sitiante que um quer colocar a cerca mais para lá, mas está invadindo o terreno do outro. Então eu vou criar uma lei de delimitação de terreno. Aí eu adiciono lá na minha Constituição, solução para esse problema. Aí depois tem outro problema de que tem carro demais na cidade, tá soltando muito fumaça, tá acabando com o meio ambiente, e eu tenho que preservar o meio ambiente. Aí eu vou lá e crio mais uma solução na minha Constituição. Só que isso foi feito em momentos diferentes. Eu fiz a primeira lei em 1870, depois a outra em 1890. Então a histórica ela é constituída ao longo do tempo que eles vão fazendo devagarzinho. E, por consequência, ela acaba ficando não escrita. Quanto à origem, ela pode ser promulgada, outorgada ou fruto de plebiscito, né, que chama de cesarista. Qual que é a diferença? A promulgada, ela passou por votação, né? Então você chegou lá e perguntou para os representantes das pessoas o que eles queriam. Esse é o momento de marketing da tua aula, né? Que o professor fala de como é maravilhosa a Constituição de 88, porque ela foi feita por representantes do povo. Deixa eu te perguntar, você se sente representado pelo seu congresso hoje? Pois é. As pessoas de 88 provavelmente se sentiam de uma forma bem parecida com você. Inclusive, você não escolheu nem elegeu nenhuma das pessoas que estavam em 88. Então, se você acha que você está em grande vantagem, você não está. Mas as pessoas dão mais legitimidade para a Constituição quando ela é escrita por pessoas supostamente escolhidas pelo povo, né? Então eles vão lá e falam que essa é uma Constituição promulgada.
Que é uma Constituição outorgada? É a canetada imposta. Chega o chefão da parada, que pode ser um rei, pode ser um imperador ou um presidente ditador, chega lá e fala: ó, essa aqui é a Constituição agora, dane-se. Engula. Tô nem aí pro que você quer, engole essa merda e dane-se. Essa é uma Constituição outorgada. Promulgada, legitimidade, o povo participou, outorgada, ditador foi lá, desceu a canetada. Uma Constituição que a gente chama de cesarista, ela começa outorgada, ela é imposta, e aí o ditador fica com dó de você e te pergunta, depois que ele tacou a Constituição goela abaixo em você, ele pergunta pra você: escuta, você quer isso? Eu sei que eu acabei de enfiar a goela abaixo, eu forcei você a aceitar esse negócio, mas você quer? E aí é feita uma votação. E aí pode ser feito um plebiscito tal, para perguntar para as pessoas se elas querem continuar com aquele modelo constitucional. Se elas quiserem, essa é uma Constituição cesarista. A classificação quanto à ideologia, essa é boa. Tem a Constituição ortodoxa e a heterodoxa. Ortodoxa significa que só tem uma ideologia dominante. Se é uma Constituição socialista, todo mundo é obrigado a ser socialista, e dane-se. Exemplo, Constituição Soviética de 1936. Se ela é heterodoxa, ela mistura várias ideologias. Isso geralmente está ligado a uma maior liberdade de variedade ideológica dentro do país. Na sua prova, você vai escrever que a nossa é heterodoxa, mas ela não é tanto assim, não. Quando a nossa Constituição foi escrita, predominava a ideologia social, liberal, progressista. E até hoje você não pode fugir muito disso. Né? Do lado mais da esquerda é o social, da direita é a parte do liberal, e progressista é a parte dos moderninho, galera colorida, etc., diversidade e tal. Se você fugir um pouco disso, se você for um pouco demais lá para a linha do social, por exemplo, você vira um extremista de esquerda. Se você for muito para o lado liberal, você vira um anarcocapitalista, um extremista de direita, né? Então, na prática, você não pode fugir muito. Se você fugir muito, a gente já está vendo agora, por exemplo, o Poder Judiciário perseguindo algumas pessoas na internet por suas opiniões. Porque a geração Z formou bolhas ideológicas na internet, e essas bolhas têm um comportamento que foge da narrativa, da macronarrativa social. Então, como elas estão fugindo muito da ideologia da maioria das pessoas, que tinham um pensamento parecido com essas da Constituição, essas pessoas chamam esse pessoal da bolha de extremista e começam a perseguir eles judicialmente. Então você não tem tanta abertura assim. Tanto para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para qualquer lado que você for, que você fugir muito da ideologia social, liberal, progressista no Brasil, você provavelmente vai ter problemas judiciais. E não é para fugir, não é para sair disso. Então ela não é tão heterodoxa assim, não. A nossa Constituição, você tem que ficar na linha. Você não pode fugir muito da linha de pensamento do pessoal lá de 88. Mas não é isso que você vai escrever na prova. Na prova, você vai escrever que ela é heterodoxa, que ela aceita todos os pensamentos. Não aceita, não. Mas você escreve que ela aceita. Beleza? Quanto à extensão, aqui é complicado. Ela pode ser sintética ou analítica. Lembra que eu falei que a Constituição ela pode ser formal ou material, lá no começo da primeira? Que a material é a Constituição resumida, ela só fala daquilo que ela realmente precisa. E a formal, ela fala de trocentas coisas. Parece muito com essa classificação agora, quanto à extensão, dessa sintética ou analítica. A sintética, ela tem pouca coisa, enquanto a analítica tem muita coisa. Tá, mas qual que é a diferença, então, de sintética para material e de analítica para formal? A diferença é que a primeira classificação de material e formal diz respeito a o que ela versa, enquanto quanto à extensão, ela versa sobre o quanto ela vai versar sobre esses temas. Exemplo, a Constituição formal, lembra que eu falei que ela só vai versar sobre funções do Estado e limitações, enquanto a formal, a material, né, é limitada, enquanto a formal vai versar sobre uma porrada de coisas, os seus direitos básicos, objetivos, etc. Quando eu falo de extensão, eu estou dizendo o quão longe ela vai nesses mesmos temas. Porque, por exemplo, digamos que ela seja material e analítica. Significa que ela vai versar sobre pouca coisa, só que esse pouco ela vai falar muita coisa desse pouco. Então ela vai versar só sobre a estrutura do Estado? Mas cada uma dessas partes do Estado está extremamente detalhada o que eles podem ou não podem fazer. Então ela versa muito sobre pouca coisa. Enquanto uma Constituição material, quer dizer, uma Constituição formal e sintética, versa sobre uma porrada de coisas, mas ela não dá detalhe nenhum sobre isso. Então, você tem direito à vida, ao trabalho, a ter um Gol zero na tua garagem, a ter um cachorro legal, mas ninguém fala de onde é que isso vai vir, qual instituição é responsável por te entregar essas coisas, da onde você vai tirar o dinheiro para conseguir isso, ninguém fala. Não tem estrutura. Né? Então, essa é a diferença. Constituição formal ou material versa sobre o que ela garante, enquanto sintética e analítica é o quanto ela descreve essas coisas. Então, uma Constituição sintética
ela não fala quase nada, ela basicamente só está dando descrição ali, não está dando nenhum tipo de procedimento, você não sabe como é que você vai conseguir garantir aquelas coisas. Enquanto uma Constituição analítica, ela dá uma porrada de detalhes e procedimentos. No Brasil, a nossa Constituição ela é analítica, ela tem coisa pra caramba. Isso é uma máquina de ADI lá no STF. Porque você tem uma porrada de procedimentos, por exemplo, questão de regulamentação de comércio, responsabilidade fiscal. O que aconteceu? O pessoal, pós período militar, eles quiseram garantir que o Estado fosse seguir uma série de procedimentos para fazer as coisas. E isso faz com que fique pesado pra caramba a Constituição e tudo vira um debate constitucional no Brasil, até coisas que geralmente não estariam na Constituição. Exemplo, improbidade administrativa. Isso, teoricamente, poderia estar na lei ordinária. Mas não, foi inserido na Constituição, porque queriam garantir que não houvesse improbidade administrativa mesmo, né? Então vira uma questão constitucional. Se pegar ali artigo 102, né, que lista as competências do STF. Cara, eles poderiam simplesmente dizer na Constituição, olha, o STF é o guardião da Constituição. E não falar mais nada. Mas não, a Constituição é analítica. Então ela fala exatamente quais são as competências da Suprema Corte, que eles não seguem, né? O STF faz o que ele quiser. Quem que vai julgar o STF? Né? Então, a diferenciação é principalmente essa, tá? E quanto a... Então a gente já falou aqui de algumas classificações, sintética e analítica, a diferenciação, que se refere à conta extensão. E agora quanto aos objetivos. Uma Constituição ela pode ser de garantia ou dirigente. O que é uma Constituição garantista ou uma Constituição de garantia? Ela basicamente só fala sobre aquilo que o Estado não pode fazer. Ela não diz o que ele deve fazer, ela só fala aquilo que ele não deve fazer. O Estado não pode matar você. O Estado não pode tomar suas propriedades. O Estado não pode dar veneno pro seu cachorro. Agora, se o seu cachorro passar fome, o Estado tem que dar ração para ele? Não, foda-se. Se você não tiver teto em cima da tua cabeça, o Estado é obrigado a correr atrás de uma casa para você? Não, foda-se. A Constituição está falando aquilo que o Estado não pode fazer. Agora, o que ele deve fazer, isso aí é problema seu. Né? Essa é uma Constituição de garantia. Ela surgiu principalmente no período liberal, da porcaria do iluminismo, porque eles tinham receio de abusos cometidos pelo Estado, então as constituições serviam basicamente para limitar o poder do monarca, do imperador ou do seja lá quem foi eleito pela população. Então elas tinham muito mais um caráter de limitar poder do que de dirigir o poder. Uma constituição dirigente, ao contrário, ela fala também do que o Estado não pode fazer, mas ela fala principalmente daquilo que o Estado deve fazer. Qual é o objetivo do Estado? O Estado tem que dar comida para as pessoas, o Estado tem que garantir que todo mundo tenha moradia, o Estado tem que garantir liberdade colorida, sei lá o quê. O Estado tem que garantir os direitos do povo LGBTQIAZ, sei lá o quê. Então ele garante uma série de objetivos. Ele não fala só o que o Estado não vai fazer. Ele fala que o Estado deve fazer também. Essa é uma Constituição dirigente. Constituição de garantia só fala que o Estado não deve fazer. Constituição dirigente fala que o Estado não deve fazer, mas o que ele deve fazer também. Dito isso, a gente vai para a classificação quanto à estabilidade. Cada um fala uma coisa diferente aqui, tá? Majoritariamente você tem 3 tipos. A imutável, a rígida e a flexível. E tem as classificações que estão no meio delas. Nós vamos ficar primeiro essas 3 principais. Constituição imutável. Você não altera por nada, cara. Não interessa o que você faça. Se você falar daqui... A gente faz uma Constituição hoje que garante que é proibido a existência de carro elétrico. Mas aí, daqui a algumas décadas, acabou a gasolina no mundo, acabou o petróleo, todo mundo é obrigado a ter um carro elétrico. E agora o que a gente vai fazer? Vamos ter que alterar a Constituição. Não dá. Você é obrigado a seguir aquele negócio agora. E não tem o que fazer. Uma Constituição rígida é aquela que dá para mudar, mas é difícil pra caramba. Você tem que ter mais do que a maioria no Congresso. Não basta você ter 50% mais um. Você tem que ter, tipo, sei lá, 2/3 do Congresso. Dá para alterar, mas é um troço complicado pra caramba. É muito difícil. Uma Constituição flexível é aquela que você altera que nem se altera uma lei comum. É só você juntar a maioria mais um ali e acabou. Ela é fácil de ser alterada. Então tem a imutável, não muda de jeito nenhum. A rígida, que até muda, mas é difícil pra caramba. E tem a flexível, que é bem fácil de mudar. No meio dessas classificações, entre a imutável e a rígida, tá a super rígida. A super rígida é aquela que tem algumas partes da Constituição que são imutáveis e outras que são mutáveis. Então, tipo assim, tem lá um artigo que fala, olha, o Estado não pode matar ninguém. Isso é imutável, não dá pra alterar. Não adianta querer votar esse troço aí de liberar o Estado matar umas pessoas que não vai dar boa. Não dá pra mudar. Mas a Constituição também fala que o Estado não pode cobrar mais do que 20% de imposto sobre os produtos. Mas o Estado quer cobrar mais e tá precisando, e os cu quer encher o cu de dinheiro, né? Então nós vamos alterar. Não vai ser fácil,
alterar, mas esse pedaço da Constituição a gente pode mudar. Então essa é uma Constituição super rígida. Alguns pedaços são inalteráveis, outros são alteráveis, mas é difícil. Entre uma Constituição rígida e a flexível, tem a semi-rígida. As semi-rígidas são aquelas constituições em que alguns artigos são extremamente difíceis de ser alterados, apesar de possíveis, enquanto outros artigos são bem fáceis de serem alterados. Então, dito isso, são essas aí as classificações da Constituição. Então, voltando lá no começo, quanto ao conteúdo, ela pode ser material ou formal. Material, ela só versa sobre o conteúdo constitucional, estrutura do Estado, o que o Estado não pode fazer. Enquanto a formal, ela versa sobre uma porrada de coisas ali, que geralmente não estaria na Constituição, mas por algum motivo está. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. As duas são escritas na prática, mas a escrita é a que está no documento só, enquanto a não escrita está espalhada por aí. Quanto à origem, ela pode ser promulgada, outorgada ou cesarista. Promulgada é aquela do povo, ai que legal, tal. A outorgada, ela é imposta de uma vez. E a cesarista, ela é imposta também, mas depois os caras vão perguntar se você quer continuar ou não com ela. Quanto ao modo de elaboração, ela pode ser dogmática ou histórica. Dogmática é que juntou a galera num clubinho e eles decidiram de uma vez o que é a Constituição, enquanto a histórica ela foi formada ao longo do tempo, né? Um cara decidiu uma coisa, agora, daqui a 50 anos, outro cara vai decidir outro pedaço dessa Constituição, uma Constituição histórica. Ela é construída ao longo do tempo, ela não veio de uma vez, de um grupo só, que saiu de uma sala só. Quanto à extensão, ela pode ser sintética ou analítica. A sintética, ela é muito resumida, ela pode versar sobre uma porrada de coisas, mas cada uma dessas coisas ela fala muito pouco, né? Então ela versa sobre um tema, mas ela não se estende sobre aquele tema. Enquanto a analítica, ela se estende. Ela fala exatamente como que você vai chegar àqueles objetivos, quem faz o quê, como que é os procedimentos, etc. Quanto aos objetivos, ela pode ser uma constituição de garantia ou dirigente. De garantia, ela basicamente só vai falar sobre aquilo que o Estado não pode fazer, enquanto uma constituição dirigente fala sobre o que o Estado não pode fazer, mais aquilo que ele deve fazer. E quanto à estabilidade, ela pode ser imutável, pode ser rígida ou pode ser semi-rígida. E é isso.